então nós criamos? Por que nós trabalhamos? Por que fazemos o que fazemos? Ou por que nós empreendemos? Ou inovamos, abrimos um negócio? Qual é o propósito de tudo isso? Nós vamos saber, vamos falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Continue assistindo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Escrita Real e a mais um vídeo dessa série Co-Criadores, em que nós falamos sobre o livro Chamados para Criar, um livro que eu e Evelyn nós lemos já tem um tempinho. E se você, porventura, aí participou da mentoria do Dizascope, vai saber desse livro. E é um livro que nos edificou bastante também. Nós estamos aqui desde Espiritualidade Emocionalmente Saudável, Deuses Falsos, e agora estamos nesse terceiro livro falando um pouquinho, dando também nossas considerações a respeito do livro. E aí nós queremos compartilhar com você aquilo que mais nos edificou. Então vamos lá. Por que então nós criamos? Eu falei no último vídeo sobre... Olha, gente, desculpa, minha memória não tá muito boa, não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu falei sobre a bondade do trabalho, né? Por que existe o trabalho e que ele é bom, ele não é uma coisa ruim. E a Evelyn tem falado também sobre empreendedorismo, né? Que Deus é o primeiro empreendedor. E também sobre o nosso chamado, né? Discernindo o nosso chamado. A gente está aqui seguindo os capítulos do livro. Então, antes de falarmos sobre isso, eu gostaria de pedir para que você curta, comente, compartilhe. Também não deixe de se inscrever aqui no canal, ok? Então, vamos lá. Por que nós criamos? Qual é o propósito de tudo isso? Bom, para que você entenda um pouquinho, né? O livro fala sobre os chamados, né? Chamados para criar. Então, justamente criar, inovar, arriscar, empreender ali, se lançar nessa parte criativa, né? Nessa parte ali de inovação. Jordan Raynor vai falar o seguinte, ele começa o capítulo falando sobre o Walt Disney, né? Então, ele fala assim, você olha para os parques temáticos e você vê muito a identidade ali, a digital do Walt Disney. Ele conta uma história ali e ele fala o seguinte, que o Walt Disney, ele o tempo todo, né, na construção dos seus parques temáticos ali, embora ele diga que seja para famílias, para crianças, para se divertir, onde o mundo é encantado, é mágico, você consegue ver que no fundo, o Walt Disney quis construir um nome para si. Ele vai dizer que os babilônios, isso não é agora, não é recente na época moderna, mas que lá na época dos babilônios, não sei se você lembra, mas em Gênesis, se eu não me engano, capítulo 5, vai falar sobre a Torre de Babel, que eles construíram, eles quiseram construir uma torre interessante que vai dizer qual era o propósito dessa torre. Justamente criar um nome para si. Ele usa aqui, até transcreve o versículo, que ele vai dizer o seguinte: vamos edificar uma cidade para nós, com uma torre cujo topo toque no céu, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. Interessante, né, que Deus vai dizer que ele desceu para ver a cidade e via que aqueles homens estavam com um só propósito, de fazer um nome para si e de se concentrarem naquele lugar. E aí Deus vai confundir as línguas, né? Ele vai espalhar porque eles estavam desobedecendo uma ordem de Deus. Então, e Deus vai dizer, né? Não há... Deixa eu ver se está aqui. Vamos descer e confundir-lhes ali a linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro, porque Deus vai dizer,
uma vez que eles têm uma só língua, eles têm uma só comunicação, e eles compreendem perfeitamente um ao outro, então eles têm um único propósito, não haverá restrição para tudo que intentarem fazer, gente. Eu acho essa parte muito interessante. Jordan Reynolds, então, vai dizer o seguinte, né, que os babilônios e o Walt Disney tiveram uma coisa em comum. Eles tentaram construir um nome para si. Mas devemos ter em mente que a glória é sempre de Deus. Nossa tentativa de construir um nome para si, uma glória para si, pode trazer um fardo muito pesado para nós. Entenda que nós não temos capacidade de receber glória, louvor, devoção, por mais que a gente queira poder, reconhecimento, ali status, a gente quer realmente ali que as pessoas venham nos elogiar, nós não temos essa capacidade de aguentar tamanha adoração. Gente, por isso que nós vemos muitos famosos, muitos artistas, celebridades que infelizmente caem nas drogas, na bebida, uma fama que infelizmente custa muito caro, né? E até a própria vida. É uma coisa bem perigosa, essa coisa de fama. Poder, reconhecimento, dinheiro são motivos que bastante, digamos assim, né, recorrentes. São motivos muito bons e recorrentes para que nós venhamos empreender, inovar, enfim, criar algo. Mas nós não precisamos disso. Uma vez que nós não temos essa capacidade de aguentar essa adoração, nós também não precisamos correr atrás disso. Até porque Salomão vai dizer que tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Então pode ser que aí você esteja ralando, trabalhando, suando, para que você seja reconhecido, mas você não vai ser pelos homens. Se você mudar o seu propósito, o motivo pelo qual você faz o que você faz, aí sim a recompensa será muito diferente e você não trabalhará em vão, porque o Senhor Deus, ele vai reconhecer e dar a devida recompensa. Nós não precisamos do trabalho para ter valor. Jesus Cristo já conquistou isso para nós. Então você pode descansar sabendo que você é alguém que tem valor e não importa o que você faça, qual é o seu chamado ou qual é o tipo de trabalho que você tem. Você pode descansar sabendo que você tem valor porque Deus te adotou como filho, porque Deus, Jesus, reconciliou com Ele mesmo para que tenhamos um relacionamento com Ele. Você pode descansar sabendo que não é o seu trabalho que vai trazer sentido para a sua vida, uma vez que você tem Cristo Jesus dentro de você. Ele é a fonte da vida, Ele é a fonte do amor. E é somente Ele, por Ele, que nós fazemos o que nós fazemos. Saiba que nós fomos chamadas, né? Nós fomos chamados, se você é homem e está me assistindo, para criar, mas não para ter um nome para nós, ou ter uma glória para nós mesmos, mas trabalhar pela glória daquele que nos chamou. Interessante que Jordan Reynolds, ele vai trazer um relato até de uma moça que é Hannah Brancher, eu acho que fala assim. E ele conta um pouco da história dela, dizendo que num simples ato de ela escrever bilhetes, cartas de amor e colocar em diversos lugares por onde ela passava, no metrô, nas cafeterias, nos ônibus, enfim, ela deixava cartas de amor porque ela sentia que as pessoas precisavam ler aquelas palavras.
E ali se transformou numa coisa muito grandiosa, porque ela criou um blog e as pessoas iam respondendo ali, dando aquele feedback. E com isso, jornais, enfim, a imprensa foi atrás dela, ela começou a dar palestras, enfim, ela cresceu naquele ato tão simples, se tornou uma coisa muito grandiosa. Só que ela vai relatar que nesse momento em que ela foi mais reconhecida, mais notada, vista, e ali teve que dedicar, dar atenção àquela grandiosidade, porque ela começou a escrever um livro, né, e ela se dedicou ali meses escrevendo esse livro. Ela vai dizer que foi o momento que ela mais teve depressão. Momento em que ela chorava andando na rua dizendo assim: Deus, Senhor, não foi isso que eu queria. Interessante que com essa história o autor ele vai dizer: nós não precisamos disso e de fato não devemos querer isso, esse nome, né? Claro que no momento, no mundo que a gente está hoje, com a internet, todo mundo quer virar influencer, todo mundo quer construir uma marca, quer ter ali a sua identidade, né, sua marca registrada no mundo, assim como o Walt Disney fez. Eu sei que a gente pode cair nessas questões, nesse desejo, mas tome cuidado, porque na verdade, como cristãos, temos dois propósitos que se resumem em um, pelo qual a razão pela qual nós fazemos o que fazemos é revelar o caráter de Deus, é revelar a glória de Deus ao mundo e servir o próximo. Fazemos o que nós fazemos hoje não é para que tenhamos estrelinhas ali, né, medalhinhas, reconhecimentos, mas sim para que Deus seja revelado e glorificado por meio da sua vida. E que com isso pessoas vejam a glória de Deus. E as pessoas sejam servidas. Mas o que é servir o próximo, Karine? Eu não entendo. Eu tenho que estender um tapete vermelho para a pessoa. Não estou dizendo de servir, de você trabalhar assim para o outro como um serviçal, não é isso. Servir ao próximo é você justamente ajudar, é você agir como Jesus agiria com o outro, é você prestar uma atenção, é ser empático, é você ser útil, é você no momento, em qualquer momento de alegria ou tristeza, você poder ajudar o outro, você poder fazer algo pelo outro sem esperar algo em troca. Esse é o segredo. Ah, mas eu tô fazendo isso e eu não sou reconhecida, não tenho honra. Esquece isso, porque você está sendo reconhecida por Deus lá e Ele vai te recompensar. Os homens talvez não vão perceber, né? As pessoas, infelizmente, não vão ter esse reconhecimento muitas das vezes. Por isso que eu peço para que você não tenha tanta expectativa ou aquele desejo, eu vou fazer isso porque eu sei que fulano vai fazer isso em troca. Não espere algo em troca, porque você pode sim se frustrar. Mas saiba que você está fazendo o que você está fazendo para alguém, que é para o Senhor. É até aquele versículo, né? Faça tudo como para o Senhor e não para as pessoas. Coloque o Senhor ali no centro da sua vida. Eu estou fazendo isso, que é para glorificar, honrar, revelar o caráter, os atributos de Deus aqui na terra. Foi para isso que você foi chamada. Bom, espero que você tenha gostado. Se fez sentido para você, dê o like e comente também, compartilhe para quem precisa ouvir e continue nos assistindo aí, acompanhando essa série maravilhosa do livro, baseado no livro Chamados para Criar, da editora The Penguin. Acho que é isso. Então, um grande beijo e até o próximo.